Gente, agora que eu percebi que eu nem arrumei o sofazinho aqui, então tá uma bagunça aqui de roupas que eu tirei do varal para dobrar e até agora não dobrei. Mas eu vou esconder, vai ficar o vídeo todo assim. Enfim, o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como está sendo a minha experiência em ler a biografia de Clarice. Essa biografia aqui que chegou ao Brasil através da Kozak Naif. É uma biografia do Benjamin Moser. Como todo mundo sabe, infelizmente a Kozak Naif fechou. Deixou grandes saudades, deixou grandes edições. A Amazon vende direto as edições ainda da Kozak. Só que essa biografia do Benjamin ganhou recentemente uma edição nova da Companhia das Letras. Recentemente mesmo, que eu acredito que foi agora em março de 2017. Então quem quiser ter acesso à biografia, confere lá no site, vou deixar o link aqui embaixo, dessa nova edição maravilhosa. Eu comprei essa biografia, se não me engano, em 2016. Eu encontrei ela por R$60 no sebo João Brandão, que é um sebo daqui de Salvador. Fica próximo ali da Rua Chile e tal. Eu vou deixar o link, eu vou deixar o endereço do sebo. Eu sempre conto coisas legais lá. Então eu encontrei por R$60 e falei, meu Deus, preciso levar. Porque eu sempre tive vontade de conhecer Clarice Lispector, conhecer a obra da Clarice. Eu li apenas A Hora da Estrela... Li também Clarice na Cabeceira, Crônicas, e li Laços de Família. Apenas. Mas a gente acaba lendo Clarice Lispector praticamente a toda hora na internet, porque as pessoas têm mania de compartilhar citações que são e que não são da Clarice, né? A gente não sabe ao certo. E é justamente por isso também que eu quero ler e conhecer a obra da Clarice, que eu acho que é essencial. Eu já deveria ter começado esse projeto conhecendo a Clarice já faz um tempo. Inclusive as meninas que estão fazendo o projeto junto comigo já meio que concluíram, que é a Isa do Dicas da Isa, que é também a Tami do Eli Eu Vou Ler, e a Val do Uma Pedra no Caminho. Elas já meio que concluíram a leitura da biografia. Eu estou atrasada, mas cá estou eu firme e forte no projeto, no meu tempo, no tempo certo, fazendo essa leitura maravilhosa da biografia. É ler 100 páginas por final de semana, mais ou menos, e ir fazendo posts, fazendo vídeos sobre o que é que eu estou descobrindo da Clarice Lispector ao ler essa biografia. Primeiro eu quero dizer que é uma leitura que flui, é uma leitura bastante interessante. Ao mesmo tempo que vai criando uma linha do tempo da vida de Clarice, traz também comentários de Clarice sobre alguns fatos importantes da vida dela, e esses comentários são extraídos, ou melhor, foram extraídos de cartas que ela escrevia aos amigos, de algumas poucas entrevistas que ela deu e dos próprios livros. E ao mesmo tempo que sempre é feita uma relação entre vida e obra. Então vai falando um pouquinho da vida de Clarice e traz um pouco de algum romance, de algum conto de Clarice que está relacionado com aquele fato, com aquela característica da autora. Então, assim, pelo pouco que li, 100 páginas, me parece que é uma biografia muito completa e muito bem feita. Estou gostando bastante da leitura. Então, o que foi que eu descobri de Clarice lendo essas 100 primeiras páginas? Na verdade, são 100 e poucas páginas. Eu li mais ou menos 7 capítulos mais a introdução. E eu descobri algumas coisas bem legais que eu vou compartilhar aqui no vídeo. Mas eu fiz um post listando várias outras curiosidades e fatos que eu descobri sobre a Clarice. Então, vou deixar também o link aqui embaixo para quem quiser conferir melhor, né, essas curiosidades sobre a vida dela. Então, Clarice era uma pessoa misteriosa, ela gostava de conversar pouco e ela não gostava de dar entrevistas. Então, às vezes algum jornalista ia conversar com ela, ia entrevistar e ela entrava muda e saía calada, e depois ela pedia desculpas e falava, é porque eu não gosto de conversar. Mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa que se deixava abrir através dos seus escritos. Então a gente conhece a Clarice pelos livros dela e através também de cartas que ela escreve aos amigos, que é quando ela realmente coloca pra fora o que ela tá sentindo, quais são as suas angústias, os seus questionamentos. Ela tinha um grande medo, por exemplo, de perder a sua identidade, porque sempre rolou aquela coisa de que Clarice não é brasileira, porque ela nasceu na Ucrânia e chegou ao Brasil com 2 meses de idade. Então ela sempre quis manter viva a ideia de que ela é sim brasileira e acabou, ponto final. Ela tinha medo de perder essa identidade dela. Clarice, na verdade, o primeiro nome dela, né, quando ela nasceu, o nome que foi dado a ela foi Shaya, que significa vida.
Quando ela veio para o Brasil, praticamente toda a família mudou de nome, e aí Shaya passou a ser Clarice. E uma coisa bem legal dessa biografia é que a gente vai conhecer muito da irmã mais velha de Clarice, que é a Elisa. A Elisa, quando a família dela estava emigrando da Ucrânia para o Brasil, a Elisa já tinha uma idade para se lembrar de tudo, né, que aconteceu naquele tempo. Então, a família de Clarice sofreu muito por ser de origem judaica, e bem na época da Guerra Civil Russa, né, em 1917, e a biografia traz muitos fatos históricos que ajudam a gente a contextualizar e entender o porquê que a família de Clarice saiu de lá e veio para o Brasil. E a Elisa tem um papel muito importante porque ela escreveu 2 livros, que é Retratos Antigos e No Exílio, e esses livros são citados a todo momento na biografia para, né, contextualizar o leitor sobre o momento da família de Clarice durante todo esse processo de imigração. E a Elisa me chamou bastante atenção porque justamente ela lembra de tudo, gente, de todo o horror que a mãe, que o pai sofreu por ser judeu, e ela mesma, e as irmãs menores, tinha a Tânia também, que era uma outra irmã. E a Elisa, ela teve a infância muito sacrificada por tudo isso. Então, ela era aquela menina e que, na verdade, ela precisou, né, ter um comportamento diferente do que uma criança teria por conta de todo o horror que ela estava vivendo, ela e a família dela. E principalmente porque a mãe ficou doente, a mãe de Clarice, das meninas, teve sífilis, e ela era a que cuidava da mãe. O pai saía para trabalhar, né, para conseguir dinheiro, para o remédio, para o sustento da família. A Elisa, que era maior, ficava responsável justamente por cuidar, principalmente da mãe, e a mãe tinha uma dependência emocional muito grande de Elisa. Tinha a Tânia, que também ajudava um pouco, e Clarice era muito pequena, então Clarice, ela ficava ainda com o lado criança de ser mesmo, de verdade. Ela teve a oportunidade de ser criança, de ter a imaginação de criança aguçada. Ela era uma criança muito esperta, ela era uma criança muito endiabrada, inclusive. Então, a Elisa, ela teve uma infância bem sacrificada. E aí isso me tocou bastante na leitura. Eu não sabia da existência dessa irmã da Clarice, e eu sempre fico muito tocada quando uma criança deixa de ser criança por qualquer motivo. E a mãe de Clarice, ela morreu aos 42 anos, em 1930, e Clarice, quando a mãe estava doente, ela criava as histórias, criava peças, ensinava peças para tentar arrancar um sorriso da mãe. E às vezes ela conseguia fazer a mãe rir. Enquanto a mãe estava lá doente, já praticamente no final de vida, Clarice tentava fazer a mãe rir com suas histórias e com suas peças. E essas histórias e essas peças sempre tinham um final meio mágico, em que algo divino, algo milagroso acontecia e curava a mãe. E quando a mãe morreu, a Clarice ficou bastante triste, porque ela não tinha conseguido curar a mãe, não tinha conseguido ajudar a mãe como ela gostaria de ter feito. E ela acabou vivendo muito triste, ficava chorosa na casa pelos cantos. Então, foi um fato também que marcou muito a vida de Clarice, ali na infância e em toda a sua vida. E é isso que eu tenho para compartilhar aí das minhas descobertas lendo a biografia de Clarice. É uma leitura que eu super indico, e algo que eu tô percebendo que eu vou ter a necessidade de fazer é ler os livros. Como eu falei, a todo momento um romance é citado, um conto é citado, e às vezes até tem spoilers desses contos e desses romances. Então faz-se necessário também ler a obra aí de Clarice enquanto estiver lendo a biografia, para que seja uma experiência mais enriquecedora. Inclusive, eu já coloquei na minha lista o primeiro romance da Clarice, que é Perto de um Coração Selvagem, e aí depois eu vou lendo em ordem cronológica os outros romances, e claro, sempre compartilhando no blog e aqui no canal. Eu volto em breve com o segundo diário de leitura, e se gostou desse vídeo, espalhe por aí, se inscreva no canal para acompanhar as outras partes do diário de leitura, visite o blog também. Um beijo e até mais!